Tá? Então, essa carta aberta ao deputado que a gente fez, porque Oswaldo é o seguinte, ele pediu vista no processo, né? Que é da regulamentação da taxa de serviço de 10%, tá? Que é o projeto, referente ao projeto de lei 252 de 2007, tá, Oswaldo? Então, eu acho que você, eleitor, tá? Fique atento com esse deputado, porque eu acho que o ano que vem sendo um ano de eleição, tá? Ele é do PMDB de Santa Catarina, Oswaldo. Tá? Eu acho que nós, trabalhadores, temos que estar cientes, porque um deputado que pede uma vista, tá? Um projeto de lei de regulamentação da taxa de serviço de 10%, Oswaldo, se me desculpa muito, os trabalhadores votaram nele também, principalmente na cidade dele, que é Santa Catarina. Tá, Oswaldo? Então acho que cabe à população, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso município de Serra Negra, Oswaldo, e estar atento nisso aí, porque o ano que vem é a eleição, a hora que ele vir pedir o voto na tua casa, ou mandar os seus cabos eleitoral, que chegue e cobre dele e fala, pô, eu não vou votar para ele, porque ele não me defendeu na Câmara dos Deputados, num projeto que eu sou da categoria, né, Oswaldo? Acho que isso é importante, Oswaldo. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto, que ontem a gente brincou um pouco no sindicato, a gente fez aí com o Antônio Carlos, a gente conversando e tal. Então eu gostaria, Oswaldo, que nós do sindicato, com certeza, a gente já estamos enviando, já na segunda-feira, né, Oswaldo, uma carta também a esse deputado, tá? Pelo e-mail dele, a gente vai ter já essa disposição, e passar para que a população serrana fique atento também, Oswaldo. Então, Paulo, isso não é só com o deputado Edinho Bess, tá? É com os deputados, os candidatos a deputado na eleição do ano que vem, do estado de São Paulo também, porque nós vamos votar aqui em São Paulo, né? Aí a gente vai estar encaminhando para o sindicato dos trabalhadores em hotéis lá de Santa Catarina, né? Para que eles também façam esse movimento, né? Mas aqui, nós, no estado de São Paulo, nós temos que ficar atento quem é defensor do trabalhador e quem é contra o trabalhador. Então, na hora que o cidadão vier pedir o seu voto, veja o histórico dele. Se realmente ele tem defendido nós trabalhadores lá na Câmara dos Deputados, né? E se realmente ele merece nosso voto. Não é porque ele tem dinheiro ou porque ele é bonitinho que a gente vai votar. A gente tem que votar naquilo que interessa a nós trabalhadores. Então tem que ser um candidato compromissado com os direitos, com os deveres, com aquilo que é de interesse de todos os trabalhadores. Então, eu acho que o eleitor tem que ficar muito atento a essas questões, né? Na hora do candidato pedir o voto, ficar sabendo o histórico dele, qual é a posição dele lá na Câmara, né? Se ele defende o trabalhador ou se ele é contra o trabalhador. Então, é uma coisa para nós trabalhadores. Quem elege esses deputados somos nós. Então, devemos ficar atentos a quem está do nosso lado e quem é contra nós. Nossa cidade é uma cidade turística, antes de mais nada, Oswaldo, um forte abraço também a todos os nossos turistas que estão visitando nosso município de Serra Negra, que seja bem-vindo à nossa cidade, nossa estância de Serra Negra, que esteja uma boa estadia com a gente aí nesse final de semana, ou mais dias, né, que agora é férias. Oswaldo, falando em férias, Oswaldo, gostaria que você examinasse, a gente já falou em outros programas, mas tem empresas que não estão concedendo a folga, né, Oswaldo, no domingo, tanto no domingo do mês e como na semana, por ser um período de férias. Eu gostaria que você passasse isso para os nossos os trabalhadores, né? Que de repente o trabalhador pode estar trabalhando, tá? Não pode estar ouvindo o programa de rádio, mas tem alguém da família que está ouvindo, Oswaldo. Bom, primeiro quero mandar um abraço para o Décio também, tá? Que o Décio disse que todo sábado ele ouve e ele está atento no que eu falo. Porque se eu falar alguma besteira aqui, ele vai vir aqui para me cobrar. Então, Décio, eu pretendo não cometer nenhuma gafe, tá, Décio? Mas, como ser humano, estou sujeito a isso, né? Mas, então, Paulo, nós já agendamos uma mesa de entendimento com essa empresa, tá? Não vamos dizer o nome, né? Mas já agendamos uma mesa de entendimento para segunda-feira, às 15h15, no Ministério do Trabalho, a gente está acertando essa questão da folga, né? Porque não é porque é férias agora que o trabalhador tem que ficar o mês todo sem férias. Ele tem a folga dele semanal. O que ele pode fazer, a empresa pode fazer, é utilizar esse trabalhador no dia de trabalho dele 2 horas a mais, que essa empresa tem um banco de horas. Tá? Então, assim, essas 2 horas vão para o banco de horas
e depois na baixa temporada isso aí vai ser concedido em folga, né? Mas a folga semanal é obrigatória, não tem como fugir disso. Não tem como falar, não, a semana que vem eu dou 2 folgas para você, não existe isso aí. A folga tem que ser na semana. O trabalhador não pode trabalhar mais que 6 dias. Aliás, até Deus, né? Trabalhou 6 dias e descansou no 7º, né? O ser humano também tem que ver. Se Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, você imagine o ser humano. Então, já está agendada essa mesa de entendimento segunda-feira, às 15h15 no Ministério do Trabalho, para a gente estar tentando acertar a folga desse trabalhador dessa empresa. Fundo de garantia. O fundo de garantia custou para o trabalhador 2 coisas. Primeiro, perdeu a estabilidade e perdeu a indenização. Então veio o fundo de garantia, meu Deus do céu, mas agora o fundo de garantia incide sobre hora extra, não é? Então, essa história, nós estamos ficando um pouquinho mal colocados. A gorjeta está escrito na lei que ela integra a remuneração, ponto final. Não tem mais nada que discutir. Então, se ela integra a remuneração, ela vai sim, por força de lei, e de lei muito antiga, compor o repouso remunerado, o 13º salário, as férias, o fundo de garantia, vai servir de base para o INSS e daí por diante. Mas isso é, como eu disse aí, está escrito na lei. Culpa do Getúlio? Não, não foi do Getúlio, não. A culpa foi dos trabalhadores que reivindicaram e que conquistaram o direito à remuneração. Então, esse é o quadro legal. E se é esse o quadro legal, cumpra os empregadores aplicar o que está na lei, obedecer o que está na lei. Agora, quando se fala em descontar o que o trabalhador, o foco que o trabalhador quebrou, isso é ilegal. Porque o artigo 462 da CLT estabelece que o empregador só pode descontar quando houver dolo do empregado ou então a cláusula tivesse improgrável. Eu tenho uma opinião completamente diferente sobre a gorjeta. A gorjeta hoje ela é salário integrando a remuneração. É contraprestação. Bom, então, vamos ver uma coisa. Em primeiro lugar, eu imagino a seguinte situação, o empregador. Eu estive em 2 grandes restaurantes de São Paulo recentemente, contei isso com Calazans, e eu paguei com cartão de crédito. Eu também dou gorjeta, sempre. E peguei a nota, eu não reparei, só paguei o preço. Fui no outro, que era mais modesto, e também a mesma coisa. Eu fui observar, estava escrito assim, consumo, valor, tal, tantos reais. Em dinheiro, tantos reais. Eu paguei cartão, não é? Então o cartão virou dinheiro. Troco! Não teve troco nenhum. Se eu paguei com cartão, como que podia ter troco? Eu não vou agora nominar os restaurantes que não tem até e dar, mas isso está sendo comum. Os companheiros sabem que há restaurantes pequenos em que o empregado não recebe salário nem o piso, viu? Nem o piso. Ele apenas assina um recibo com o piso salarial. Então, quando ele entra, você sabe disso, vocês são senhores, conhecem isso muito bem. Eles entram e aí, como que é a contraprestação? Você se vira na gorjeta. Né? Eu fui advogado do Sindicato dos Motoristas durante um grande tempo e era muito comum também o empregador dizer isso